bem-vindos a mais uma edição do História Debate. Neste programa você entende os momentos que marcaram a história, com convidados que explicam os dois lados da moeda. Hoje o tema do debate é genocídio, o que é esse conceito e como ele surgiu na Segunda Guerra Mundial. Os convidados de hoje são, à minha esquerda, o veterano da Segunda Guerra Mundial, General Hoffmann, que participou do Exército Alemão Oriental, e à minha direita, professora e historiadora Isabel Carter, doutora e pesquisadora da Segunda Guerra Mundial. Tudo isso você vê no BCC News. Vamos dar início aos nossos debates, perguntando aos nossos convidados como foi de fato o conflito. General, como aconteceu a Segunda Guerra? Bem, quando eu comecei a lutar na guerra, na Segunda Guerra Mundial, eu tinha 17 anos, mais ou menos, e eu comecei a entender o pensamento sobre nosso país para lutar nessa guerra contra os outros países e nosso presidente Hitler. E o pensamento principal era expandir o nosso país, nossos ideais, para que a nossa nação se unificasse junto com a Europa e a gente tornasse a nação única. Mas os outros países não entenderam direito o nosso pensamento. Portanto, eles começaram a lutar contra nós e parar o que nós estávamos tentando fazer. Eu acho que não foi essa coisa ruim que todo mundo fala sobre a Segunda Guerra Mundial e toda essa coisa que inventam. Eu acho que toda guerra ela tem morte e acredito também que essa Segunda Guerra foi que nem qualquer outra. E todas as guerras ocorrem um monte de mortes e coisas ruins, mas parece que as pessoas só falam mal dessa guerra. Muito bem, agora vamos partir para o outro lado da história. A mesma pergunta vai direcionada à doutora Isabel Carter. Doutora, o que foi a Segunda Guerra e como ela aconteceu? Então, a Segunda Guerra Mundial é caracterizada por um conflito militar mundial que envolveu muitas nações, sendo algumas delas consideradas grandes potências mundiais naquele contexto. E essas nações se organizaram em duas grandes alianças, que foram opostas. Os aliados, que eram compostos principalmente pela União Soviética, Estados Unidos e a China, e os eixos, a Itália e o Japão. A Segunda Guerra ela foi marcada pela deflagração da invasão da Polônia pelos alemães em 1º de setembro de 1939. E posteriormente ela iniciou-se na Europa, porém depois se estendeu para outros continentes, como Ásia, África e Oceania. Ela foi caracterizada pelo expansionismo nazista, que, como o próprio nome já sugere, acabou com milhões de judeus presos, E também naquele contexto surgem os campos de concentração, que mobilizou milhões de vítimas. Então, quando tratamos da Segunda Guerra Mundial, podemos dizer que não se trata apenas de uma dominação territorial e política, mas de diversas pessoas que perderam suas vidas devido à ganância humana. Agora, aprofundando no tema do debate, uma questão fundamental. General, a Segunda Guerra foi um genocídio? Ok. Quando nós começamos a falar sobre a Segunda Guerra Mundial, nós precisamos pensar primeiro Antes de pensar nas pessoas que morreram, você precisa pensar a razão pela qual a guerra começou. Isso é algo normal, entre aspas, nas guerras. Porque guerras são sangrentas, são ruins, ok, todo mundo sabe isso. Mas se você parar para pensar, as pessoas só pensam que a Segunda Guerra Mundial é lembrada só pelas suas mortes e não pelas suas coisas de verdade, não pelas lutas que realmente foram travadas nessa guerra. E se você analisar outras guerras e outros países nas mesmas condições, provavelmente você vai ver um cenário bem parecido. E então você vai perceber que não é essa coisa ruim que todo mundo fala e tudo mais. Se você for olhar, por exemplo, para a Rússia, eles mataram um monte de gente em toda a história, em várias guerras, inclusive nos últimos séculos. Mas nem sempre a gente vê
as pessoas falando tão mal deles quando falam da Alemanha nazista. Então, eu acho que isso é um pouco normal. Então, quando Hitler começou a matar as pessoas, como qualquer nação matou, isso foi visto por todo o mundo como uma coisa totalmente vil e cruel. Mas parece que todo mundo esqueceu como de fato é uma guerra. Eu acho que isso não foi de fato um genocídio, e sim uma normal guerra, sabe? Uma guerra tranquila e normal. Tranquila entre aspas. Uma guerra normal. Se você for olhar para o motivo pelo qual a guerra estava sendo travada, você vai ver que a razão da Alemanha era unificar a Europa, transformar os países em uma só nação e unificar a população. Se você for olhar como uma visão de mundo, isso é incrível. E se você quer tornar as pessoas iguais, você vai ver essa razão pela qual a guerra foi começada de uma forma diferente. Então, eu sei que a gente perdeu a guerra, mas eu acho que a gente fez a coisa certa e não um genocídio como todo mundo fala, entende? Nós apenas matamos um monte de gente como qualquer outra guerra. Eu acho que isso é normal nas guerras e não é a coisa mais importante quando você fala sobre guerra. É isso, eu acho que não foi de fato um genocídio. Uma guerra normal, eu acho. É isso. Muito bem. Agora, a mesma pergunta vai para a doutora Isabel Carter. Doutora, a Segunda Guerra foi um genocídio? Então, a Segunda Guerra Mundial ela é marcada por um índice de violência muito alto. E principalmente quando se trata da perseguição aos povos judeus. Tanto que este período é conhecido como o Grande Holocausto. O genocídio é dado, por qualquer ato cometido contra membros de um grupo nacional, seja ele étnico, racial ou religioso, com a intenção de destruir o grupo parcialmente ou totalmente. Um grande exemplo dessa perseguição são os campos de concentração, que também são conhecidos como campos de extermínio, e esses campos são centros de confinamento militar, instalados em áreas de terrenos livres, geralmente cercados por arames farpados ou qualquer outro tipo de barreira, que esse perímetro desse campo ele é responsável, ele é sempre supervisionado e é utilizado para suster prisioneiros políticos. E um grande exemplo de um campo, muito conhecido é o campo de Auschwitz, que deixou cerca de 1,5 milhão de pessoas mortas, dentre os 6 milhões de judeus mortos pela Segunda Guerra. Então, em vez de Hitler ele ser considerado como um grande herói, Hitler, ele com certeza foi o maior genocida que já se ouve em toda a história. Muito bem, esse foi o tema da semana, genocídio. A gente se vê aqui na semana que vem, no História Debate. O termo genocídio surgiu em 1944, criado pelo jurista polonês Raphael Lemkin. Ele combinou as palavras gregas genos, que significa raça ou família, e o sufixo latino sídio, que significa matar ou extermínio, para descrever o assassinato sistemático e deliberado de um grupo étnico, nacional ou religioso específico. Lemkin introduziu o termo como uma resposta ao Holocausto e ao genocídio de outros grupos durante a Segunda Guerra Mundial. Sua intenção era destacar e condenar essas atrocidades como crimes internacionais, e seu trabalho desempenhou um papel crucial na criação da Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio das Nações Unidas, adotada em 1948. Durante a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração foram utilizados principalmente pelos regimes totalitários do eixo, particularmente na Alemanha nazista, para prender, torturar e exterminar pessoas que eram consideradas indesejáveis ou inimigas do regime. Os principais tipos de campo de concentração incluíam os campos de extermínio, que
como Auschwitz, foram especificamente projetados para o assassinato em massa de prisioneiros, principalmente judeus, mas também ciganos, prisioneiros de guerra soviéticos e outros grupos. Os campos de trabalho forçado, por sua vez, já eram destinados ao trabalho forçado dos prisioneiros, que, muitas vezes, eram submetidos a condições brutais e desumanas. Muitos prisioneiros morreram devido ao trabalho excessivo, fome e doenças. E terceiro, o campo de trânsito e detenção. Esses campos, como Westerbork, serviam como locais de trânsito para os prisioneiros temporariamente mantidos antes de serem transferidos para campos de extermínio ou campos de trabalho forçado. Estes campos não se concentraram apenas na Alemanha, mas também se estenderam para outras nações como o Japão. Entender o que é um genocida parte do pressuposto de que precisamos enxergar e assumir a capacidade humana de destruir outros seres humanos por não aceitar a diferença como algo que faz com que o outro mereça permanecer no mundo. O genocida não vê no outro alguém igual a si, mas alguém que pode facilmente ser eliminado por ser quem ele é. Alguns marcos e acontecimentos foram de grande importância para a construção da história da justiça internacional, tais como as tentativas de responsabilização dos crimes de guerra após a Primeira Guerra Mundial, até o Tribunal de Nuremberg, que julgou os criminosos da Segunda Guerra Mundial. Além disso, também houve a criação de tribunais para julgar os crimes cometidos pelos japoneses, como o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, seguindo os parâmetros do Tribunal de Nuremberg. Esses esforços visavam responsabilizar os perpetradores de atrocidades e estabelecer princípios de justiça internacional. Bem, agora que já vimos como se caracteriza o conceito de genocídio, podemos ver as suas aplicações nos dias atuais. Quem pensa que o genocídio foi uma página passada na história, se engana. Podemos hoje em dia ver diversos casos de genocídio nos mais diversos cantos do mundo. Muitas vezes, as atividades econômicas ameaçam a existência de comunidades locais, como, por exemplo, a vida de comunidades indígenas que vivem em florestas nas suas matas nativas. Bem, temos como um bom exemplo o caso dos Yanomami em 2023, que tiveram a sua existência ameaçada, visto que a sua forma de subsistência foi impedida por conta do garimpo ilegal que acabou poluindo a água e afetando a biodiversidade local, visto que esses povos indígenas viviam da plantação, caça e coleta e também eles captavam a água desse rio para sua sobrevivência. Para que essas populações não estejam mais ameaçadas, é fundamental que os governos busquem coibir as atitudes genocidas, bem como visando a proteção dessas populações em sua naturalidade. Para que isso aconteça, é necessário que haja políticas que caracterizam o genocídio como crime e que diferenciem essa prática de um homicídio comum. Isso é algo que a gente pode ver na própria política brasileira. Não temos a caracterização do crime de genocídio como ele deve ser de fato. Isso dificultou a investigação nos casos de genocídio que aconteceram no Brasil em 2023 com a população Yanomami, afetada então pelo garimpo ilegal.